Alunos do 9º ano de São Vicente. Sou o professor Clóvis de Geografia e nessa videoaula nós estaremos estudando qual o impacto sobre a natureza do desenvolvimento econômico dos continentes Europa, Ásia e Oceania. Nessa videoaula nós estaremos estudando o continente europeu. Então nós temos aqui o mapa da vegetação europeia. Vocês podem observar pelas cores e os tipos de paisagens. Nós temos a tundra, a floresta boreal, a taiga, floresta temperada, floresta mediterrânea e os estepes. O continente europeu ele é constituído por paisagens humanizadas. Dessa forma, os recursos naturais e as paisagens já foram modificadas. Esse é um resultado expressivo do desenvolvimento econômico e industrial. As transformações ocorridas na Europa tiveram início lá na Revolução Industrial do século XVIII. Posteriormente, o desenvolvimento também atingiu a produção agrícola, que avançou na produtividade, ampliando as áreas cultivadas. O uso do solo ele pode ser entendido como sendo a forma pelo qual o espaço geográfico está sendo ocupado pelo ser humano e pelas suas atividades. Temos aqui o mapa da Europa física, temos essa área aqui, que nós chamamos de Escandinávia. Essa área, principalmente na porção sul aqui da Escandinávia, vem ocorrendo uma forte acidificação da água doce, provocando a morte de peixes. Temos aqui nessa outra seta, que vai dar aqui na Alemanha, na Polônia, na República Tcheca, e as florestas de coníferas estão sendo degradadas, também em consequência da acidificação. Na região aqui sul da Espanha, uma estiagem, ela causou o esgotamento de algumas barragens, agravando a desertificação dessa região da Espanha. Também na porção sul do continente europeu, as fortes secas têm ameaçado a produção de cereais. 2/3 das árvores da Europa sofreram os efeitos da poluição. E nos países do sul, a erosão do solo e a invasão do deserto são ameaças para a biodiversidade. Como a União Europeia se expande para leste, estima-se que a população aumente aí em termos de 170 milhões de habitantes, o que representa um aumento de 58% da ocupação de terras e de grandes superfícies de paisagens não degradadas. Então, existe aí uma tendência, provavelmente essas áreas do leste europeu, que vem sendo aí ocupada pela União Europeia, que ainda estão preservadas, sofram uma degradação devido ao aumento da produção agrícola, às atividades industriais que vêm se expandindo aí para o leste. Temos essa imagem que mostra os efeitos da precipitação ácida, o que nós chamamos de chuva ácida, sobre uma floresta temperada na República Tcheca. A poluição de fábricas e veículos reagem com o vapor de água das nuvens para formar os ácidos. Então, quando ocorre a precipitação, ela ocorre com uma acidez, danificando florestas, como a gente pode observar nessas imagens. O processo de degradação do solo, causado aí por recorrentes incêndios, pelas mudanças climáticas e pela ação humana, tem atingido principalmente a região sul do continente europeu, causando aí um processo de desertificação, que vocês podem observar pelas imagens. A utilização do solo conduz a alteração sem precedentes nas paisagens, nos ecossistemas e nos ambientes. As áreas urbanas e as infraestruturas que elas vêm sofrendo, elas vêm consumindo muito solo, principalmente os solos agrícolas. As paisagens rurais estão mudando devido à intensificação da agricultura, ao abandono das terras e às explorações florestais. Outras áreas que também vêm sofrendo aí com a utilização e a ocupação do solo muito intenso são as áreas costeiras e as áreas de montanhas. Elas vêm aí se adaptando para as atividades de turismo e lazer.
Muitos problemas ambientais têm origem na utilização do solo, que provoca as alterações climáticas, perda de biodiversidade, a poluição das águas, do solo e do ar. Esses impactos eles podem ser considerados diretos, como a destruição das paisagens e os habitats naturais, ou indiretos, como, por exemplo, a impermeabilização do solo, a desflorestação, que aumentam os riscos aí de inundações. Temos outras áreas que vocês podem observar, essas são áreas de montanhas. Então, as montanhas e as terras altas do continente europeu, elas são depósitos de água, estão sendo abandonadas pelos utilizadores tradicionais, como exemplo, os pastores, para serem ocupadas por esquiadores. Então, essas áreas elevadas de montanhas do continente europeu, elas vêm sendo transformadas em estações de esquis. E como tem uma ocupação muito grande para o turismo e o lazer, principalmente no período de inverno, essas áreas vêm sofrendo degradação. As orlas costeiras também estão sendo transformadas em ritmo muito rápido. A densidade populacional nas áreas costeiras europeias estão aumentando muito, em ritmo rápido, muito mais do que as regiões interiores. A densidade populacional das regiões costeiras é, em média, 10% superior à das regiões interiores. Então, a gente pode observar esse mapa do continente europeu. Então, vocês têm esses pontos brancos. Esse é um mapa tirado à noite. Então, cada área branca são áreas de ocupações. Então, vocês podem observar que nas regiões costeiras do continente, os pontos brancos são mais intensos. Isso significa o quê? Que essas áreas têm uma ocupação humana muito maior do que as áreas do interior. A gente pode observar aqui pelo mapa da África. Temos aqui o deserto do Saara, vocês podem observar que tem poucos pontos brancos. Por quê? Porque essa área é um vazio demográfico. Então, a ocupação dentro do continente europeu, ela está intensificando muito nas áreas litorâneas. Temos a gestão dos solos agrícolas, elas têm múltiplas funções, como produção alimentar, conservação da natureza, lazer e habitação. Temos alguns processos que ameaçam aí o solo, como a erosão, o uso intensivo de fertilizantes e pesticidas, a perda do conteúdo orgânico, a poluição da indústria, a perda de biodiversidade, salinidade, a compactação dos solos, né, por máquinas agrícolas, deslizamentos e enchentes. Mais de 16% das terras da União Europeia estão afetadas aí pela degradação do solo. De acordo com estudos de urbanização, mudança de clima, poluição e práticas agrícolas, isso gera aí uma perda na qualidade do solo. Temos este mapa, um mapa da Europa agropecuária, então vocês podem observar pelas cores e pela legenda os tipos agrícolas e os tipos de pecuária que são cultivados no continente europeu. Nessa área aqui é onde está a Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega. São espaços pouco utilizados, e isso se dá também devido às condições climáticas do norte da Europa, né, que não são áreas favoráveis ao cultivo. Então, vocês podem observar nessa região aqui, olha, toda em verde, agricultura intensiva, que predomina a produção de cereais. Temos aqui a região mediterrânea. Essa região aqui nós temos a produção de vinhas, frutas e legumes. Então, vocês conseguem observar a ocupação do solo europeu pela produção agropecuária. Temos um outro mapa do continente, que é a produção agrícola e pecuária. Então, pelas cores também vocês podem observar. Esta área aqui em azul é uma área de grande exploração florestal, de grande área que vem sofrendo com o desmatamento.
Essa porção aqui toda em vermelha é uma agricultura e pecuária comercial mecanizada, ela é muito intensa. Essa porção roxa que pega a região do Mediterrâneo é uma área de policultivo mediterrâneo. Então, vocês conseguem observar aí a ocupação do solo e a degradação que o solo europeu vem sofrendo. Estamos encerrando a aula de hoje. Vocês podem acessar a bibliografia, aprofundar os estudos. Também acessem o blog e realizem as atividades. E até a próxima aula.